Olá, bem-vindo ao Leidos da Depressão. E hoje vamos falar sobre Harold Dente Azul, um dos maiores vikings da Dinamarca. Na verdade, ele foi um grande rei da Dinamarca, né? Ele é conhecido como Harold I da Dinamarca, também é designado por Harold Dente Azul. E é o seguinte, eu não vou tentar pronunciar o nome dele na linguagem original, tá? Então, vejam aqui como é pronunciado e não me enche o saco. Harald Blåtand. Isso aí, Harold Pluton, né? Uma coisa assim. Enfim, o Harold Dente Azul nasceu em 935, morreu em 1º de novembro de 985 ou 96. Ele era filho do rei Gormo, o Velho, o senhor da Jutlândia, e de Tira. É interessante falar que os vikings eles tinham esse costume de dar esse tipo de nome para as terras deles, né? Tipo, o nome. Ele coloca um nome e depois tem Lândia no final. Jutlândia, Groenlândia, Zelândia, enfim. Com respeito ao nome Jutlândia, do latim lutum, ele vem da transliteração das formas como os jutos eram chamados. Levando-se em consideração a antiga obra de Beowulf, nota-se uma forma diferente de referir o povo, denominado no livro como Eutenas. Outra provável fonte da denominação dos jutos é a palavra Jotun, que refere-se a gigantes, isto é, provavelmente pela forma que este povo era visto pelos demais, né? Mas a Jutlândia mesmo, ela é uma península da Dinamarca e ela está no extremo norte da Alemanha. A porção dinamarquesa tem 29.775 quilômetros, 1.000 quilômetros quadrados e uma população de 2.513.601 habitantes. Isso foi pelo menos em 2007, né? Agora deve ter dado uma crescida. Mas aí você deve estar se perguntando, e por que o nome dele é Harold Dente Azul? Então, na verdade, Blåtand significa literalmente dente azul em dinamarquês. Porém, certos estudiosos afirmam que é provável que o codinome tenha tido origem em duas palavras dinamarquesas, um pouco distintas. Na verdade, Blá significaria homem de tez escura, enquanto que Tan teria o significado de homem notável. Assim explicado, o codinome original, o cognome, na verdade, né? Original ele seria tipo homem notável de tez escura. Com o tempo, o significado original teria sido substituído pelo significado fonético moderno, dente azul. Todavia, a crença popular indica que o monarca possuía realmente uma cor azulada nos seus dentes, que teria dado origem ao seu nome. Mas enfim, continuando, Harold teve grande papel na conversão da Dinamarca ao cristianismo. Porque, apesar dos antecessores de Harold já terem adotado o cristianismo, instigados pelos reis carolíngios em 826, o paganismo continuou a predominar na Dinamarca e nos outros territórios nórdicos durante séculos. Sua mãe pode ter lhe oferecido as primeiras sementes do cristianismo quando ele ainda era criança, algo que seu pai teria combatido como o fervoroso servo de Odin, né? Então, quando Harold se converteu em 965, ele adaptou os túmulos de Jelling. Eu vou deixar aí as imagens na tela para você ver de que túmulos que eu estou falando. Ele tentou com esses monumentos fazer meio que uma transição entre o paganismo e o cristianismo, só que de maneira bastante suave, sabe? Tanto para ele como para os súditos dele. Mas apesar desse papel de tentar promover o cristianismo, ele mesmo não vivia uma vida muito cristã. Não mesmo, pois sua moral e a sua conduta violavam de várias formas os mandamentos bíblicos. Esta atitude perante o cristianismo podia ser observada por todo o mundo nórdico. O Deus cristão tornou-se uma parte da vida dos nórdicos, a par dos deuses que já existiam. Então, um bom exemplo são as pedras de Jelling, que foi essa que eu já mostrei na tela, que elas misturam, assim, os motivos pagãos e cristãos. Em consequência, muitas pessoas viram nas conspirações de Sueno para derrubar o pai como um castigo dos céus. Então, quando Sueno veio e com ele começou a decadência do Harold, as pessoas meio que viram isso como um castigo dos céus pela forma errada como Harold vivia. Ele não vivia de acordo com os costumes cristãos. Mas aí agora você também deve estar se perguntando, mas Sueno, quem é Sueno? Então, Sueno era o filho de Harold. Algumas sagas sugerem que ele era ilegítimo. E ele foi o responsável pela decadência do Harold Dente Azul. Mas a gente vai falar sobre isso primeiro
Na verdade, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a família que o Harold constituiu. Então, Harold Dente Azul casou-se 2 vezes. Ele casou-se em primeira núpcias com Gerard Oladstorfftir, uma coisa assim. Isso foi por volta de 950. E deste casamento nasceram Tira Hardastor, que se casou com Styrbjorn o Forte, Sueno Barba Bifurcada, nascido em 960, esse era o outro filho que anos depois acabou sendo o motivo do fim do Harold, né? E também ele teve outro filho que se chamava Hakon Haraldsson, que nasceu em 961. Além disso, ele teve uma filha chamada Gunhilda Haraldster, e ele casou-se em segundas núpcias, né? Ele casou-se de novo com Tora Mitsvidarti, alguma coisa assim, em 970. Durante seu reinado, Harold acarinhou outros projetos para além das Pedras de Gilling. Projetos esses destinados a assegurar o controle econômico e militar de seu país. Ele mandou construir fortes seculares em 5 localizações estratégicas. Todos os fortes partilhavam características semelhantes perfeitamente circulares, com portões abrindo-se para os 4 cantos da terra, com um terreno, né, dividido em 4 áreas, preenchida com casas dispostas em quadrados. Eu até vi um documentário muito legal que mostrava exatamente como é que eram essas construções. Eu vou até deixar um link aí na descrição para você dar uma olhada em como é que eram essas construções, mas a imagem também vai ter na tela para você ter uma noção. E agora falando um pouco sobre o reino de Harold, né? Ele construiu também a mais antiga ponte conhecida do sul da Escandinávia, a ponte de Heaveney, alguma coisa assim, que tinha 5 metros de largura e 760 metros de comprimento. Com a existência de uma paz interna duradoura, ele voltou seus pensamentos para o exterior. Ele ajudou diversas vezes o rei Ricardo sem medo da Normandia em 943 e 963. Após o assassinato de Harold II na Noruega, ele trouxe a si o domínio daquele país. Agora, o engraçado é que as sagas retratam-no de uma forma negativa, descrevendo como foi obrigado a submeter-se ao príncipe sueco Styrbjorn o Forte por 2 vezes. Na primeira vez, ele deu-lhe sua filha Tira em casamento. Na segunda vez, teve que se oferecer como refém e fornecer barcos para sua frota. Styrbjorn tentou conquistar a Suécia ao levar a frota para Uppsala, mas Harold não manteve a sua palavra e ordenou que os dinamarqueses se retirassem. Os colonos alemães da Dinamarca foram expulsos em 983 por tropas leais a Harold. Pouco tempo mais tarde, Harold acabaria por ser morto pelas tropas rebeldes do seu filho Sueno. Lembra aquele cara que eu falei que era o filho dele, que acabava com ele? Então, é isso aí. Então o Sueno ele se juntou a um chefe tribal da Fiônia, uma coisa assim, e ele defendia o paganismo. Em 1º de novembro de 985 ou 986, sabe, não tenho certeza quanto a data, Harold foi morto por estes em combate. Os seus restos mortais encontravam-se na Catedral de Hoxweld. Então, como eu já tinha dito, o fim do Harold se deu por causa do filho dele. Ele faleceu combatendo uma rebelião liderada por seu filho, Sueno. E ele, após ele reinar como rei da Dinamarca, a partir de 958, e ele também reinou como rei da Noruega por 10 anos, tá? Agora, uma curiosidade bem legal é que a tecnologia Bluetooth, Dente Azul em inglês, ela é destinada à comunicação sem fios entre computadores e dispositivos portáveis, né? Ela recebeu justamente esse nome a partir do rei Harold, Dente Azul. O logotipo, inclusive, do Bluetooth sugere este fato através da utilização das letras rúnicas, que correspondem às suas iniciais, que é H e B. O nome foi escolhido em virtude do monarca representante. Na verdade, esse nome foi escolhido para representar esse monarca que tinha unificado a Dinamarca, né, e também para mostrar que, através do Bluetooth, eles queriam unificar as tecnologias, os dispositivos móveis. A empresa sueca também de telecomunicações, Ericsson, esse é o nome da empresa, ela também tinha feito uma nova pedra em homenagem a Harold Dente Azul em 1999 e deixou em frente à sede dela em Lund. Mas então essa foi a história do Harold Dente Azul. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido informativo para você. Se você curtiu o mesmo vídeo, daí deixa o seu like e se inscreva no canal. Então é isso, até o próximo vídeo e falou!